Galerinha, agora nós vamos falar sobre terpenos, a primeira classe de metabólitos secundários que nós vamos conversar. Os terpenos devem ser sempre associados por vocês a lipídios, porque eles têm uma estrutura parecida com colesterol, são altamente lipídicos e geralmente são óleos, ceras e assim vai. A rota de produção dele é do ácido mevalônico. São compostos hidrofóbicos, que têm aversão à água, e eles são extraídos das plantas com o auxílio de solventes apolares, porque lipídio extrai lipídio. Então, hexano, éter de petróleo. A unidade básica dele, quimicamente falando, é essa aqui, ó. Chama isopreno. Tem 5 carbonos. Então, a estrutura básica é essa, tá? Com as duplas ligações e 5 carbonos. Os terpenos também podem ser chamados de óleos voláteis, óleos etéreos ou essências. Eles são altamente voláteis quando são óleos essenciais, possuem largo emprego na indústria de cosméticos por serem aromatizantes, têm um sabor muito bom. Eles ficam armazenados, em uma parte da célula chamada de tricoma. É essa partezinha que parece um peluzinho com uma no fundo que acumula o óleozinho. Quando você aperta a folha que ela sai aquele líquido, já é um indicativo de que ele tenha terpenos. Outras estruturas mostrando como ele fica organizado dentro das plantas, canais, bolsas secretoras, porque eles não podem ficar no meio da célula, lá no citoplasma, porque tem muita água, então ele fica dentro de vesículas. Mais uma imagem mostrando, o nosso tricoma. Eles podem ser muito úteis para a própria planta, e são, né? Na verdade, todos os metabólitos, com funções ecológicas, biodegradáveis, proteção da espécie. E aqui tem mostrando qual a classificação química desses nossos terpenos. Quando eu tenho esse básico, isopreno, eu tenho, como eu citei, 5 carbonos. Quando eu tenho 2 isoprenos unidos, eu já tenho uma substância chamada de monoterpeno. Se eu tenho 3 unidos, sesquiterpeno. Se eu tenho 4, diterpeno. E assim vai indo. E vocês estão vendo aqui do lado, forma taxol, esteroides, saponinas, carotenoides. Os monoterpenos em geral são as principais substâncias voláteis, fazem parte dos óleos essenciais, aquelas essências muito cheirosas que ficam em pequenos frascos. Os diterpenos são associados a resinas. Os triterpenos são da classe dos esteroides e saponinas, que é o nosso próximo assunto no próximo encontro. Tetraterpenos, carotenos e xantofilas, e terpenoides polisopreno, na borracha. Os óleos essenciais, então, eles têm odores distintos, características físico-químicas próprias e composição que vai com uma riqueza enorme de unidades terpênicas. Mas qual a diferença entre óleo essencial e fixo? O óleo essencial, ele é volátil, temperatura ambiente, e ele fica em qualquer órgão do vegetal. O óleo fixo é uma mistura de substâncias lipídicas e geralmente é obtido de semente. Também é obtido, por exemplo, sementes mesmo, babaçu, óleo de babaçu, ou então girassol. Então, esses óleos que ficam em temperatura ambiente líquido são óleos fixos. Aqui, exemplo de óleos essenciais compostos de diversas outras substâncias além dos terpenos. Ou os grupos químicos que principalmente estão nos terpenos voláteis: éteres, cetonas, aldeídos, álcools, fenóis, hidrocarbonetos. Tarefa: vocês vão pesquisar como é o método extrativo de óleos, ok? Eu vou dar um prazo bem maior porque tem sinopse semana que vem para vocês do case. Eu acho que sim. Se não tiver, eu vou checar. Aí, então, nós temos essa atividade. Pesquisar sobre os métodos extrativos de óleos. Exemplo aqui de uma planta com alto teor de óleo. Alecrim. É o nome científico, Rosmarinus officinalis.
Olha o nome dos terpenos: cânfora, eucaliptol, verberona. Eles têm atividades alelopáticas que acabam matando outras plantas para elas não crescerem perto dessa planta e inibem larvas com mentol ou mentona. São importantes também como antibacterianas, processos digestivos, broncorrespiratórios, sedativos, antissépticos e assim vai. Então, ó, tem uma música ali na rua. Obrigada!